Olá, queridos. É uma bênção, é um privilégio, é uma tremenda alegria poder gravar essas devocionais e crendo que elas voarão nas asas do Espírito, encontrarão a sua vida. Eu me sinto honrado por esse serviço, um serviço glorioso e digno. E é mais glorioso e digno, pois a palavra do Senhor tem encontrado a sua vida. Que assim o seja, que esta palavra te encontre e possa te transformar. Nós estamos na nossa terceira devocional no livro de Apocalipse, na carta ou nas cartas às igrejas do Apocalipse. Já vimos a carta à igreja de Éfeso, em segundo lugar, vimos a carta à igreja de Esmirna e agora veremos a carta à igreja em Pérgamo. Está lá no capítulo de número 2 de Apocalipse, do versículo de número 12 até o versículo de número 17. E o que nos diz o texto sagrado? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim. Também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sob essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A estrutura da carta é a mesma. O envio da carta, a apresentação daquele que a está escrevendo, a primeira análise com os elogios, a segunda análise com a crítica, as instruções de arrependimento e, por fim, a promessa. Vamos então olhar a carta através desses desdobramentos ou desta estrutura que segue a todas elas. Em primeiro lugar, mais uma vez, a carta é escrita ao anjo da igreja. O anjo da igreja não é o anjo da guarda, o anjo da igreja não é nenhuma entidade celestial. O anjo da igreja aqui é o pastor, que tem a função de receber a mensagem, de transmiti-la, e ao mesmo tempo tem a função de proteger o rebanho. Este anjo recebe a igreja de ninguém mais, de ninguém menos, do que aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que possui a palavra cortante, aquele que possui a espada penetrante, aquele que tem em suas mãos condições de dividir o indivisível, de penetrar o impenetrável, de vasculhar o mais profundo do nosso coração e de revelar as profundezas e os mistérios da nossa alma. Este Jesus é quem fala à igreja de Pérgamo. E o que Jesus tem a dizer a essa igreja? Ele diz: conheço o lugar em que habitas, sei que o lugar em que habitas é o trono de Satanás, é o lugar da perseguição, é o lugar onde o diabo tem agido de forma dioturna, contudo, tem conservado o meu nome. Irmãos, o Senhor Jesus sabe exatamente e geograficamente onde nós estamos. Ele sabe se vivemos às portas das mansões celestiais
ou até mesmo nos umbrais do inferno. Ele sabe se nós estamos vivendo, habitando, combatendo em lugares mais seguros ou em lugares menos seguros. Ele conhece, ele vê exatamente aquilo que está ao nosso redor. E o cenário geográfico dessa igreja é um cenário de tanta perseguição, de tanta angústia, de tanta tribulação e sofrimento, que o Senhor Jesus chama de lugar onde Satanás habita e possui o seu trono. Algumas vezes, no decorrer da nossa caminhada, nos sentimos exatamente assim, como se morássemos no próprio inferno, no lugar onde Satanás habita, no lugar onde Satanás trama suas artimanhas infernais. Esta era uma igreja que vivia nessa situação, contudo, não havia esmorecido, contudo, não havia desistido. Mas qual é então o defeito dessa igreja? Qual é a crítica que o Senhor Jesus fará a esta igreja? Esta era uma igreja que possuía no seu meio pessoas que se assemelhavam a Balaão e sua doutrina, pessoas que se assemelhavam aos nicolaítas. Aqui, irmãos, independente de quem de fato foram os nicolaítas, ou independente da figura apresentada aqui como aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o que nós temos que entender é que o grande pecado dessa igreja era tolerar as heresias, tolerar a idolatria, tolerar a imoralidade, tolerar a mentira e a falsidade. Esta igreja, aqui em específico, estava sendo plantada perto do trono de Satanás. Mas o maior problema dessa igreja não é este, mas sim uma igreja que tolera, que suporta desvios doutrinários e desvios de conduta. Irmãos queridos, o Senhor Deus odeia o pecado. E essa história de que ele ama o pecador e odeia o pecado não tem base bíblica alguma. O pecado não é um ente existente por si só. O pecado precisa sempre de alguém que o pratique. O Senhor Deus odeia o pecado e odeia o pecador. E neste sentido, o pecador aqui demonstrado é aquele que rejeita a doutrina, que a perverte, é aquele que rejeita a boa prática do corpo, a boa prática da vida, é aquele que vai perverter os bons caminhos do Senhor, tanto na igreja, na vida pública, como no leito, na vida particular e privada. Nós devemos tomar muito cuidado, não é bem com o local onde nós estamos, mas sim com as práticas que nós toleramos na nossa própria vida, na nossa casa e na nossa igreja. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, como eu disse, pecado e pecador são rejeitados por Deus. Essa rejeição se dá por pecadores inveterados que não se arrependem. A crítica é feita a esta igreja juntamente com a instrução para que isso seja modificado. E o Senhor Jesus falará para esta igreja: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrependa-te. Esta é a palavra do Senhor Jesus para esta igreja aqui, plantada na cidade de Pérgamo. E a palavra do Senhor é: arrependa-te. Senão eu virei a ti, pelejarei contra você e contra os demais. O Senhor Jesus voltará. E ao voltar, não será mais como servo sofredor, mas sim como o guerreiro implacável que vem para vencer. Que
que possui nas suas mãos e na sua boca uma espada de 2 gumes, que é capaz de desvelar aquilo que está velado, de explicitar as profundezas do nosso coração. E a palavra do Senhor é: arrependa-te. Arrependa-te por tolerar a heresia, a idolatria, a imoralidade e a perversão. Arrependa-te enquanto é tempo. Nós devemos olhar para a nossa vida e, se encontrarmos esses caminhos maus, regressarmos aos pés do Senhor com rapidez. Pois a promessa que Ele nos faz é maravilhosa. Ele nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pois o Espírito está falando às igrejas. E ao vencedor, aquele que passar e suportar por essa tribulação e esta correção, este receberá o maná escondido, bem como, por meio de uma pedrinha branca, receberá um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Receberá o tesouro celestial, o sustento da parte de Deus, receberá a nutrição eterna que nos manterá fiéis e saudáveis para sempre. Além de sermos nutridos por Deus, pelo seu dom precioso e gracioso, receberemos um novo nome, uma nova identidade, uma nova vida, um novo nome puro, vindo de forma pura, outorgada por Deus a nós, conhecido somente por nós. O que isso significa? Que todos aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos serão nutridos pelo Senhor, serão reconhecidos pelo Senhor, serão chamados pelo nome, não o nome dado pelos nossos pais, mas pelo nome dado pelo Senhor, que nos deu uma nova vida, que nos deu uma nova história, que nos deu uma nova família, que nos deu uma nova esperança. Ouça o que o Espírito diz: volta-te, arrependa-te e se encontre mais uma vez com o Senhor, a fim de ser nutrido, amparado, a fim de ser escolhido, protegido e amado. Deus te abençoe, meu irmão. Fique com Deus. Um abraço forte e que as bênçãos do Pai Celeste estejam todas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu trabalho, enfim, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você é e sobre tudo que você ama. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço. Tchau.